Beleza, galera? Professor Rafael de Filosofia. E nesse vídeo a gente vai corrigir as questões que eu mandei para vocês sobre silogismo. Beleza? Eu estou aqui lendo elas no meu notebook. Eu vou deixar as perguntas escritas na descrição do vídeo e vocês vão acompanhando comigo aí, vendo o vídeo e lendo pela descrição. Então vamos lá. Primeira questão. Considere as seguintes premissas. Premissa 1. Todos os generais são oficiais do Exército. Premissa 2. Todos os oficiais do Exército são militares. Para obter um silogismo válido, a conclusão que logicamente se segue de tais premissas é... E aí tem as alternativas. Lembrando que válido e inválido não é o mesmo que verdadeiro ou falso. Beleza? As proposições, as premissas podem ser verdadeiras ou falsas. Mas, em lógica, o que importa é saber se a dedução é válida ou inválida. Tá? Ou seja, se o casamento das duas premissas, né, se é válido eu tirar tal conclusão do casamento entre essas duas premissas. Então, se eu digo que todos os generais são oficiais do Exército e que os oficiais do Exército são militares, a dedução que eu posso fazer disso é que todos os generais são militares. Essa que seria a dedução válida dessas duas premissas, que é a alternativa E. Então vamos lá. A ele fala, alguns oficiais do Exército são militares. Está errado, porque na premissa, deixa eu ver, na premissa 2, está dizendo que todos os oficiais do Exército são militares. Então aí é uma contradição. Né? Lembra que naqueles princípios axiomáticos que eu passei no finalzinho da aula sobre silogismo, eu falo de algumas regras lógicas. Né? Uma delas é a da não contradição. Não pode uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Eu não posso dizer que, ao mesmo tempo, todos são e depois dizer que alguns não são. Não tem lógica, né? Se todos são, todos são. Não pode todos são e alguns não ser, certo? Então, todos os oficiais são militares, logo, a gente não pode dizer que a A seja a correta, né? Que diz que alguns oficiais são militares. Então a A está errada porque entra em contradição com as premissas. A B também entra em contradição com as premissas. A B diz que nenhum general é oficial do Exército. E a premissa 1 diz que todos os generais são oficiais do Exército. Mesma coisa, esbarra no princípio da não contradição. A C. Alguns militares, é importante vocês, quando a gente está falando em lógica, reparar quando a gente diz de todo e de alguns. Tá? É muito comum a gente errar por conta disso. Né? Inclusive, se não me engano, teve alguma aluna que colocou a C como a certa. A C diz alguns militares não são oficiais do Exército. Eu acho que teve algum aluno que, não tenho certeza agora, mas enfim. Se eu estou dizendo que todos os oficiais do Exército são militares, eu não posso dizer que alguns militares não são oficiais do Exército, porque a premissa já diz que todos são. A D. Todos os militares são oficiais do Exército. Olha aí, a D, ela é uma proposição verdadeira, só que não é válido a gente deduzir isso dessas duas premissas. Eu não posso dizer todos os generais são oficiais do Exército, todos os oficiais do Exército são militares, logo todos os militares são oficiais do Exército. Isso não pode ser uma conclusão válida dessas duas premissas. A única conclusão válida dessas duas premissas é a E. Todos os generais são militares. Olha como fica diferente se a gente disser todos os generais são oficiais do Exército, todos os oficiais do Exército são militares, logo, todos os generais são militares. Tá? Essa é a dedução correta da 1. Então, a correta é a alternativa E. A segunda questão. Considere as premissas. Premissa 1. Nenhum inseto tem coluna vertebral. Premissa 2. Todas as moscas são insetos. A conclusão correta do silogismo válido é:
Então, qual é a conclusão que eu posso deduzir de forma válida dessas duas premissas? Se nenhum inseto tem coluna vertebral e se moscas são inseto, o que eu posso concluir é que as moscas não têm coluna vertebral, que é a alternativa C. Nenhuma mosca tem coluna vertebral. A diz, nenhum inseto é mosca. Nenhum inseto é mosca. Já está errado porque a premissa 2 diz que todas as moscas são inseto, né? Então, se a mosca é inseto, seria contraditório eu dizer que nenhum inseto é mosca, né? Porque a premissa 2 já diz que as moscas são insetos. A B, alguns insetos não são moscas. Olha aí, a B também é uma proposição verdadeira, né? Não são todos os insetos que são moscas, então alguns insetos não são moscas. Porém, não é essa a conclusão que a gente tira do casamento dessas duas premissas. Veja bem, nenhum inseto tem coluna vertebral. Todas as moscas são insetos. Logo, alguns insetos não são moscas? Não faz sentido, né? Escapa a lógica. Não é válido. A correta era C, nenhuma mosca tem coluna vertebral. A D diz que alguns insetos têm coluna vertebral, também é uma contradição, porque a premissa 1 diz que nenhum tem. E a E diz que algumas moscas não são insetos, que também é uma contradição, porque a premissa 2 diz que todas as moscas são insetos. Beleza. Questão 3. Os silogismos são formas lógicas compostas por premissas e uma conclusão que se segue delas. Um exemplo de silogismo válido é... Então vamos lá, alternativa A. Curitiba é capital de estado. São Paulo é capital de estado. Logo, Belém é capital de estado. De novo, é uma proposição válida. Belém é capital do Pará. Mas esse silogismo ele é totalmente inválido, né? Porque não é porque Curitiba é capital, São Paulo é capital, que qualquer cidade que eu falar é capital. Não tem como a gente deduzir algo válido disso daí, né? Então a A não é válido. B. Alguns gatos não têm pelos. Outra premissa. Todos os gatos são mamíferos. Logo, alguns mamíferos não têm pelos. A B é um argumento válido. A B tem apresenta uma conclusão válida de acordo com as premissas, né? Alguns gatos não têm pelo. Os gatos são mamíferos, a gente pode deduzir logicamente que alguns mamíferos não têm pelos, né? Porque gatos são mamíferos e está dizendo que alguns não têm pelo. Então, a correta da 3 é a B. A C. Todas as aves têm pernas. Os mamíferos têm pernas. Logo, todas as mesas têm pernas. Meu Deus do céu. Não faz sentido nenhum isso daqui, né? D. Antes de ontem choveu. Ontem também choveu. Logo, amanhã certamente choverá. Também é um argumento inválido, né? Porque choveu ontem e antes de ontem, que a gente pode deduzir que amanhã vai chover, né? Também é inválido. E por último, alternativa E, todas as plantas são verdes, todas as árvores são plantas, logo todas as árvores são mortais. A gente não pode deduzir que as árvores são mortais, embora seja verdade, mas a gente não pode deduzir isso dessas duas premissas. Seria correto se a conclusão fosse que as árvores são verdes. Aí seria correto, aí seria válido. Porque diz, as plantas são verdes, árvores são plantas, logo a árvore é verde. Esse seria o silogismo correto para essa seria a conclusão correta para essas premissas. Agora a gente não pode deduzir que as árvores são mortais dessas duas premissas. Beleza, gente? Qualquer dúvida, me envia aí no comentário do YouTube, no e-mail, no WhatsApp. Eu acho que deve dar para conversar pelo Google Classroom também. Eu tô vendo ainda como é que funciona ele, eu não conhecia esse serviço aí do Google. Mas se quiserem tentar, quem aí já sabe e tal, quiser conversar comigo por lá também, é bom que eu já aprendo como é que faz. Então beleza, gente, a gente vai se falando aí.